O vídeo de hoje não é vlog, mas é um assunto muito importante, principalmente se você estiver na transição de adolescência para mundo adulto, ou enfim, eu acho que na verdade esse tema é importante para todas as idades. A gente vai falar sobre como viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida digna, uma vida de virtude. Quando eu tinha uns 7 anos, eu comecei a ficar incomodada com isso. Eu lembro que quando eu era criança, não existia Spotify. Então era ou CD ou rádio, geralmente rádio. E cara, como aquilo me incomodava, porque todas as músicas, samba, sertanejo, pop, rock, enfim, todas as músicas MPB que passavam na rádio, só eram, assim, 96% relacionadas a relacionamento romântico. Ou o cara foi traído, ou a mulher que traiu, ou eles estão se gostando muito, eles vão se pegar na balada, blá, blá, blá. E aquilo na época já me irritava, porque eu não conseguia me ver transmitida naquelas músicas, eu não me reconhecia. E é claro, eu era uma criança. Hoje eu já sou uma mulher e mesmo me vendo em várias músicas dessas, isso ainda me incomoda. Porque a vida é tão grande, a vida é tão maravilhosa e até nas partes ruins são dignas de serem vividas. Só que isso não é retratado nas músicas, principalmente da rádio. E quando a gente pensa assim, você vai falar, mas tem trap alternativo, rap consciente, babá, tem. Só que é uma minoria drástica da sociedade que tem acesso a essas músicas, que consome esse tipo de música. A massa, o povo consome essas categorias de música que eu citei aqui. E o que é que isso tem a ver com não estarmos vivendo como uma sociedade vidas que valem a pena serem vividas? Será que é uma coincidência que aqui no Ocidente a gente decidiu falar, cantar, os filmes são sobre isso, as músicas são sobre isso, grande parte de todas as mídias são sobre isso, a nossa cultura, as rodas de conversa da maioria das pessoas rodam em torno do mesmo assunto, relacionamento amoroso. É claro que é maravilhoso você amar alguém, mas as nossas vidas não devem ser sobre isso. Não deve ser o ponto central da nossa vida. Mas não é uma coincidência. E eu creio muito que esse é o melhor retrato de uma sociedade egoísta. Porque até parece virtuoso, né? Não é não, porque é sobre o meu amor por outra pessoa, né? Mas será que isso é verdade? Olhem os retratos de relacionamento que nós temos como sociedade hoje, principalmente no Brasil. Assim, são números horrorosos de divórcio. E mesmo quando tá junto, não tá feliz, não tem amor, não há sacrifício um pelo outro. E tanto as músicas quanto a sociedade, a vida das pessoas gira em torno não do que eu quero fazer para que o fulano se sinta feliz, mas o que o fulano tem que fazer para me fazer sentir bem. O que é que eu causo de bom ou de ruim, mas que muda, que agita a vida do fulano? Porque, claro, eu quero ser a personagem principal na vida de um terceiro. E não é uma loucura isso? E realmente esse é o caminho oposto para nós vivermos uma vida virtuosa. E você pode estar se perguntando, tá bom, já sei que viver uma vida baseada nos meus sentimentos e viver uma vida baseada em um relacionamento não é o caminho da virtude, mas qual é? O caminho da virtude é você viver uma vida de abnegação, de alegrias, sim, vão ter muitas alegrias, confia em mim, você vai ver, e assim, de serviço para outras pessoas, para algo que seja maior, atenção, ênfase no maior,
maior que você mesmo, maior que esse seu relacionamento. Porque você entende, né, que o amor dentro do relacionamento é basicamente um amor por si mesmo, porque é sobre como aquela pessoa vai te fazer feliz. Estamos acordados nisso? Então, como viver uma vida virtuosa? Para fora, a sua vida tem que ser destinada a mudar a vida de outras pessoas. Quando eu era criança, o meu pai batia muito nessa tecla. E ele nos ensinou, a mim e ao meu irmão, o seguinte: nunca saiam de um lugar e deixem do mesmo jeito ou pior do que o estado que vocês encontraram esse lugar. E como isso acontecia na prática? Principalmente no banheiro da minha escola e da minha casa. Então assim, lá em casa, como todo mundo seguia essa regra, quase não acontecia de eu ter que me esforçar para manter ela. Mas na escola sempre tinha papel no chão, e eu vim de escola pública. Papel no chão, depois absorvente, cocô no vaso, xixi no chão, vocês sabem. Meu pai nunca deixou que eu entrasse no banheiro, olhasse, fechasse a porta e seguisse a vida. Eu poderia até não usar aquele banheiro, mas eu ia entrar e arrumar aquele banheiro. E assim, eu não sei se vocês vão achar nojento, mas bastava. Meu pai não me criou para ser frescurento. Então, claro que às vezes eu tenho nojo, mas eu pego um papel, envolvo a minha mão e pego a sujeira que tá lá e jogo no lixo. E esse pequeno gesto, que geralmente não demorava mais que 1 minuto, 30 segundos, 45 segundos, me transformou na pessoa que eu sou hoje. Porque esse mesmo raciocínio fez com que todas as empresas em que eu entrasse, eu logo identificasse isso, é natural do ser humano, as falhas daquele lugar. Mas eu não aceitava ir embora de lá sem ter resolvido aquilo que estava ao meu alcance e sem ter me empenhado para aquilo. Algo que a perspectiva do reino de Deus me ensinou muito foi que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Então, se eu entrasse naquela empresa e tivesse bagunçado, cara, a bagunça tira a paz. Então, eu tinha que estabelecer ordem naquilo. Todo mundo reclamando, bababá. Cara, isso rouba a nossa alegria. Então, eu tinha que estabelecer alegria, uma cultura de gratidão e justiça. Então, lutar por aquelas pessoas que não sabiam se expressar, tentar me expressar por elas, tentar arranjar melhores condições de trabalho, enfim. E em todas as empresas que eu passei, em todos os lugares que eu me apresentei, as pessoas e as minhas chefes choraram para eu não deixar a empresa, para eu continuar lá trabalhando. E assim, como isso me forjou? Demais. Eu tenho certeza eu realmente tenho certeza que eu não estaria no mundo da política hoje. E assim, eu tenho certeza que foi Deus que abriu essa porta para mim. Mas essa porta é uma resposta pelas provas que eu tinha passado quando mais nova, de não me contentar, de sair dos lugares em que Deus abriu as portas para mim e deixar eles do mesmo jeito. Não, eu sempre fui comprometida com melhorar aquilo que o Senhor me apresentava. E é a mesma coisa, é o mesmo raciocínio que eu tô levando pro mundo da política. Eu me nego a entrar, nem que seja numa reunião, não precisa ser um cargo político, mas numa reunião, e deixar aquelas pessoas num estado pior do que eu as encontrei, aquele ambiente ou realmente aquele problema. Eu vou resolver. Eu vou resolver porque eu fui criada numa mentalidade de que eu vivia para algo maior que mim mesma. Algo que transcendia tanto o meu esforço, quanto quem eu era, quanto a minha importância. E veja, às vezes a gente fala sobre transcender a importância e a gente sempre pensa sobre coisas maiores, né? Não, vou transcender a minha importância. Então, e o meu ex falava muito isso. Ele falava assim, eu quero ser como o cara que... Ai, tem alguém me ligando, calma aí. Ele sempre falava assim, que queria ser como o cara que inventou o farol. Ninguém sabe o nome do cara que inventou o farol,
mas todo mundo depende do farol para ter uma vida funcional, né? Principalmente nas cidades grandes. E isso é tão bonito, né? Eu entendo que o que ele quis dizer sempre foi assim, cara, eu quero ser alguém que mude a vida das pessoas, ainda que meu nome não seja lembrado. Isso é lindo, é realmente muito virtuoso. Mas você vê como ele transcendeu a importância de uma vida e impactou, cara, gerações e gerações. Mas do mesmo jeito, transcender também pode ser de uma maneira micro. Então, é claro que a maioria das pessoas pensa, eu sou muito mais importante do que alguém que limpa o banheiro. Então, eu não vou me prestar a esse papel. Não. Eu escolho transcender para micro e limpar o banheiro, que não fui eu que sujei. Uma coisa importante quando você toma essa ação de limpar aquele banheiro, envolvem características do reino de Deus importantes. E eu só fui entender isso depois que eu cresci. Mas já estava lá, a lição já estava plantada no meu coração, ainda que eu não soubesse explicar em palavras. O que é justiça? Você dá para as pessoas aquilo que lhes é devido. Então, no caso seria eu pegar aquela pessoa que sujou e obrigar ela a limpar e ainda castigar ela porque ela não agiu para o bem da sociedade. Isso seria justiça. Mas o reino de Deus também é muito marcado por uma coisa que se chama misericórdia. Então, eu limpar o banheiro no lugar dela é basicamente, numa medida bem diferente, o que Cristo fez, que é a cruz. Então, ele pegou um castigo que não deveria ser para ele, que era para nós, mas tomou no nosso lugar. Quando a gente limpa um banheiro que a gente não sujou, a gente está dizendo assim, você merecia um castigo por isso, por fazer esse mal para a sociedade. Mas eu não vou te dar nem o castigo. E não é que vai passar impune, eu ainda vou te ajudar, eu vou limpar no seu lugar. E olha só, a gente está dando misericórdia para essa pessoa e graça para a próxima. Porque a gente está oferecendo algo melhor do que nos deram, de graça, sem cobrar nada. Muitas vezes a pessoa geralmente, né, a pessoa nem vai saber que eu limpei, nem vai saber que estava sujo antes dela entrar. Isso não é lindo? A gente pode realmente representar Cristo para outras pessoas nos micro detalhes. E a Bíblia diz, Deus não vê como os homens veem. Deus olha o nosso coração. E dentro disso, acabei lembrando de outro versículo. Fala assim, porque vocês me deram de comer, vocês me visitaram quando eu estava preso, vocês me deram de beber, vocês me cobriram quando eu senti frio. E os discípulos falam, mas Jesus, a gente nunca fez isso por você. Tipo, como assim? E ele fala assim, vocês fizeram sim. Todas as vezes que vocês deram de comer a um pobre, todas as vezes que vocês acolheram uma viúva, ensinaram uma criança, todas as vezes que vocês andaram em misericórdia, vocês fizeram a mim. E olha que lindo isso. Toda vez que a gente limpa o banheiro para outra pessoa, na verdade a gente está limpando para Jesus. E foi Jesus que disse isso, eu só estou repassando a mensagem, tá? Uma coisa muito importante que eu creio que é assim fundamental se você quer buscar uma vida virtuosa, a gente chama de práticas de mortificação, né? E geralmente o foco maior das práticas de mortificação são na verdade diminuir o nosso ego. A Bíblia poderia descrever Jesus de tantas maneiras, mas escolheu dizer que ele era manso e humilde. E eu não acho que foi por acaso. Eu acho que essa é pelo menos a minha maior batalha, ser mansa e humilde. E vocês sabiam que a Bíblia não diz somente que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos? Muita gente que vem com esse argumento de não julgueis o próximo, você está julgando. Geralmente a pessoa escolhe esse versículo, né? Dizer que o próprio Jesus disse a verdade, que o primeiro mandamento acima de todas as coisas é você amar o Senhor sobre todas as outras coisas, e o segundo, mais importante mandamento é você amar o próximo como a si mesmo. Mas no final dos evangelhos, Jesus volta e diz, vocês escutaram, amem ao próximo como a ti mesmo, mas eu vos digo,
ame o próximo como eu vos amei. Vocês entendem isso? A nossa barra o nosso teto antes, agora é o nosso chão. Porque a gente não precisa mais amar as pessoas como nós nos amamos, porque isso realmente abre brecha para o que eu vejo que está na moda hoje em dia. As pessoas falam assim, porque eu quero servir a Jesus, mas, cara, primeiro eu tenho que cuidar de mim mesma. Eu tenho que estar bem comigo mesma, a minha autoestima. Cara, não. Porque o jeito que você tem que amar as outras pessoas não é mais como você se ama, é como Jesus te ama. E o amor dele é incomparável. O amor dele não tem fim. O amor dele é um amor sacrificial. E ele não só se sacrificou na cruz. É claro que esse foi o símbolo supremo do amor de Cristo. Mas ele todos os dias, e a Bíblia diz isso, que Cristo, sendo Filho unigênito de Deus, escolheu esvaziar-se de si mesmo. E esse deve ser o nosso exemplo, sabe? Não, talvez você não seja o tipo de pessoa que precisa limpar banheiro, mas isso não significa que você não pode escolher, que você não deve escolher esvaziar-se de si mesmo e se fazer como Cristo, amando as pessoas. Cristo, o Filho de Deus, lavou o pé dos seus servos, podendo triunfar, sabe? Podendo andar em ruas de ouro, a Bíblia diz, né, e é muito específico, o próprio diabo diz isso, que se Jesus dissesse, ele poderia trazer uma legião de anjos para o segurarem, mas ele escolheu não fazer. Ele escolheu sofrer e viver as mazelas da humanidade. Enfim, e que alma mais engrandecida, senão a alma de Cristo Jesus. A gente precisa parar de pensar em tantas formas de... Eu vejo que essa juventude, principalmente pela internet, está sendo tão ludibriada, sabe? Às vezes vocês estão vivendo como se a grande esperança da nossa vida fosse, não, eu vou abrir uma startup e eu vou ganhar dinheiro e eu vou vender muito na internet e eu vou ser muito conhecido. Cara, não. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho para uma vida virtuosa, para uma vida que vale a pena ser vivida. O exemplo de Cristo, o homem que mudou para sempre toda a humanidade, foi esvaziar-se de si mesmo e viver em prol das outras pessoas. Viver trazendo justiça, amor, misericórdia para a vida de outras pessoas. E no final das contas, é isso que vai fazer da sua vida uma vida que vale a pena ser vivida. A Bíblia diz que Cristo foi para a cruz pela alegria que lhe fora proposta. Deus tinha um plano e ele ofereceu esse plano para Cristo, um plano de sacrifício. E Cristo não só disse sim para aquele plano porque simplesmente era o certo a ser feito. Preste atenção, a própria Bíblia diz isso, que Cristo foi para a cruz pela alegria que lhe fora proposta. Essa mesma alegria está sendo proposta para nós. Eu creio que a vontade maravilhosa e perfeita de Deus é que nós todos vivamos uma vida de sacrifício, uma vida que é pelos outros, uma vida que não é egoísta, mas que aceita diminuir a si mesmo para que todas as outras pessoas ao nosso redor tenham na própria vida acrescentada graça, justiça, dinheiro, riquezas, sejam elas de alma ou físicas, uma vida que tem um propósito maior. Você não precisa, e eu não tô sendo hipócrita aqui não, tá? Eu acho que sim, sucesso é precificado. Ninguém é feliz, ninguém se considera bem-sucedido quando não tem comida no armário. Mas eu tô dizendo que a sua felicidade pode ser maior que essa. A sua felicidade pode transcender, pode fazer diferença na vida de todas as pessoas à sua volta. E eu quero deixar essa frase para você. Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida que serve outras pessoas. Basicamente é isso. Se você tiver que sair desse vídeo só com uma coisa na cabeça, é essa. Como você vai servir? Eu sirvo na igreja e eu creio que realmente Deus me chamou para mudar a política do país. Você pode servir mudando,
mudando como as coisas são feitas aí na área da engenharia do Brasil. Você pode entrar numa subprefeitura, você não precisa ser um político, mas você pode estar dentro de uma subprefeitura e mudar a vida de todas aquelas pessoas daquele bairro. Você pode, sei lá, ter um trabalho de advogado e ajudar as pessoas pro bono. Você pode fazer unha, ser uma manicure e ajudar as pessoas, sabe? Basta ser intencional naquilo que você está fazendo. Intencional, sabendo que eu não estou fazendo aquela unha só para eu ganhar o meu dinheiro no final do mês. Eu estou fazendo aquela unha por amor a essa pessoa. E enquanto eu estiver aqui, mão com ela, onde ela não pode fugir, ela tem que terminar os 10 dedos. Eu vou aqui depositar graça sobre a vida dela, eu vou depositar virtude sobre a vida dela. E só tem um jeito da gente depositar virtude, quando a gente já recebeu antes. E não tem nenhuma outra fonte que seja mais eficaz em gerar caráter, em gerar virtude, em gerar um coração transformado do que estar na presença de Deus. Então, assim, é um ciclo não só vicioso, virtuoso. Eu vou para Deus, eu recebo de Deus e eu coloco sobre a vida de outras pessoas, eu deposito tudo aquilo de maravilhoso, de eterno que Deus colocou sobre mim, eu coloco sobre as outras pessoas. E quanto eu mais amo as outras pessoas, mais eu sinto vontade de passar a ter na presença de Deus. Isso, é um ciclo. Então, cara, não precisa ter essa ânsia de tipo, nossa, eu preciso saber do meu propósito para ontem. Isso é outra coisa muito importante. Vocês jovens, às vezes, ficam tão assim, cara, pensando em como podem aprender o que tem que fazer com essa ânsia de saber o propósito logo. E vocês não estão percebendo que Deus já colocou vocês dentro de uma casa onde tem, muito provavelmente, um homem e uma mulher que já estão cansados, calejados da vida, já aprenderam lições que podem ser passadas para vocês sem que você tenha que quebrar com tudo a cabeça na parede. Ouçam os seus pais, eles sabem das coisas e podem encurtar o caminho para vocês. Vocês podem chegar muito mais rápido, muito mais longe se vocês começarem a ouvir os pais de vocês e as pessoas ao seu redor. Basicamente é isso, não tenta mudar a sua vida, programar a sua vida, assim, você não vai conseguir ir muito longe você sentado na frente de um computador e planejando e sonhando. Viva a vida, converse com as pessoas, converse com todo mundo, ame as pessoas, naturalmente. Deus vai abrindo as portas, sabe? Acrescente na vida das pessoas, não seja uma pessoa interesseira, mas seja uma pessoa interessante. Estude, leia, passe tempo com Deus, ame, sirva as pessoas. Você nunca sabe quando você vai estar lavando o pé de um mendigo, um pé de um futuro CEO, um pé que às vezes vai mudar a sua vida daqui a alguns anos. Sabe? E essa é a maravilha da graça de Deus. Deus nos vê as coisas, vê os nossos esforços em amar os outros. E eu já disse isso, quando a gente está amando os outros, a gente está amando a Cristo. E Ele vai garantir que você seja retribuído. A nossa esperança é em Cristo Jesus, mas a nossa recompensa ainda é na terra. Porque simplesmente é do jeito que Deus criou. A própria Bíblia diz que a gente vai colher o que a gente plantar aqui na Terra. Basicamente é isso. Estou atrasada. Vivam uma vida virtuosa que transcenda a importância de vocês, que seja maior que vocês, que impacte outras vidas. Super beijo. Tchau, tchau.